Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um privilégio estar falando da palavra de Deus aos amados da minha querida igreja de Jardim Primavera. Peço aos amados que abram as Escrituras no livro dos Salmos, de número 88. Deixe sua Bíblia aberta neste livro. Preste atenção que vou contar um fato como introdução que aconteceu na vida de um doutor, um advogado, que morava em Chicago. Ia tudo muito bem na vida do doutor, chamado Horatio Spafford. Muito bem sucedido como advogado em seu escritório. Tinha uma família linda, filho. Mas em 1871, um incêndio aconteceu naquela cidade de Chicago, na grande Chicago. O incêndio que é tido hoje pelos analistas, para a época, em comparação, como se fosse a queda das Torres Gêmeas para aquela época. Foi um incêndio em que o senhor Spafford perdeu muita coisa. Os negócios não começaram a não ir tão bem assim. Mas, até então, o advogado renomado tenta se erguer e tudo bem. Passaram-se 2 anos, então o advogado decide fazer uma viagem com sua família e aproveitar para participar das cruzadas do evangelista Moody na Europa. Só que ele tem um compromisso de última hora. Dr. Horatio teve um compromisso, então manda sua família ir na frente, sua esposa com suas filhas ir na frente. Ele não sabia como a tragédia ocorreria. Aquele navio em que estavam embarcados chocou-se com outro navio e veio a naufragar. Suas 4 filhas morreram, afogadas no mar, no oceano. Sua esposa liga para ele desesperada, manda uma mensagem, escreve, desesperada, com a seguinte informação: salva, porém sozinha. Horatio, como qualquer pai, entra em desespero. Suas filhas, ele decide ir ao encontro da sua esposa para então consolá-la. Quando ele ia passando pelo local onde suas filhas naufragaram, morreram afogadas, ele pede o comandante para informá-lo onde foi o naufrágio. O comandante informa. Então Horatio, ele escreve uma composição, comovido, tomado pela tristeza, porém firme em sua fé em Cristo Jesus. Ele escreve uma canção que ficou conhecida por suas várias versões, cantada aqui à noite. Nessa noite foi cantada a canção conhecida no nosso inário como Sou Feliz, o nosso inário conhecida popularmente como Sou Feliz. Se paz a mais doce me deres gozar, se a dor mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Certamente para o cristão é feliz. Ele é feliz porque tem Cristo, mas isso não o exime de passar por momentos de aflições e tristezas. A vida desse advogado é um exemplo de fé e de esperança para todos nós. Faremos a leitura dos Salmos 88, do 1 ao 18. Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, um salmo didático de Emã, o israelita. Farei a leitura e os irmãos acompanhem. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue a Tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida jace à beira da morte. Eu sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras. São desamparados de suas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as suas ondas, apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos? Ou aos finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura? A Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti agora por socorro, e de antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração, porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o Teu rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos seus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água. De contínuo a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigos e companheiros. E os meus conhecidos são trevas. O reformador João Calvino, em seu comentário sobre os Salmos, disse o seguinte: tenho por costume denominar este livro, e creio não de forma incorreta, de uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja aí representado como num espelho. João Calvino. Os Salmos nos mostram, amados irmãos, que assim como nós passamos por aflições em nossa vida, os homens santos do passado também o passaram por diversas aflições de todos os tipos. O Salmo 88 é considerado por muitos estudiosos da Bíblia, muitos teólogos, como o salmo mais terrível da Bíblia. Todos os demais salmos de lamento, se os irmãos fizerem uma leitura dos salmos de lamento, percebam que há um refrão no final, um refrão de alegria, regozijo e de esperança. O salmista aqui, porém, ele parece explorar todo o vocabulário de tristeza, todo o seu repertório de tristeza para compor esse salmo, na intuição de descrever a situação desesperadora em que ele se encontrava, que não sabemos qual era aqui, de fato. O salmo termina com a palavra trevas.
as trevas são a minha companhia. Esse salmo expressa a dor constante, do início ao fim, uma dor constante do salmista Emã. É como se, na percepção dele, Deus estivesse ausente, alheio ao seu sofrimento, a tudo que estava ocorrendo em sua vida. É como se Deus estivesse ausente ao seu clamor. Assim como o salmista Emã, há muitos crentes que sofrem na vida. Certamente você irá ouvir outros evangelhos pregados por aí, que diz que o cristão não passa por aflições e sofrimentos nessa vida, que o cristão somente vai vencer na perspectiva terrena, conquistar, avançar, mas de fato não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas como Emã lidou com tamanha dor e sofrimento, aflição que ele passava? Meditemos no texto proposto. E eu proponho o tema para essa noite: o clamor em meio às aflições da vida. O clamor em meio às aflições da vida. Em primeiro lugar, Emã clama por socorro. Ele clama por socorro. Versos 1 e 2, ele diz: ó Senhor Deus, o Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti, chegue a tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Emã clama com fervor, com insistência, pedindo a Deus, pedindo que Deus incline os seus ouvidos ao seu clamor. O seu sofrimento não o afastou de Cristo, não o afastou do Senhor, mas o seu sofrimento o aproximou de Deus, o fez buscar mais ainda a presença de Deus. Isso nos ensina, amado, que em meio às nossas próprias aflições, devemos nos aproximar mais de Deus. Como dizia o puritano: bendita é a aflição que me aproxima de ti, ó Deus, que me deixa mais próximo de ti, ó Pai. O salmista nos mostra que a verdadeira fé do crente persevera, apesar de todas as adversidades, mesmo quando parece que Deus está distante, ausente, só parece. Os puritanos também chamavam essa experiência de a noite mais escura da alma, em que eu e você certamente passaremos por ela um dia, seja qual for o motivo. A ausência aparente de Deus torna o sofrimento ainda mais insuportável para Emã. Emã sabia que a única solução para sua dor estava em Deus. Essa era a certeza de Emã. Por isso ele não desistiu de orar. Lemos em Lamentações 3, verso 55: invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova, desde o mais profundo abismo, ouviste a minha voz. Não esconda o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Então ele continua: tu te aproximaste no dia em que te invoquei e me disseste: vai ficar tudo bem, não temas, não temas. Emã nos lembra que a oração é uma ferramenta poderosa, um meio de graça poderoso que Deus nos legou, não para mudar os decretos eternos de Deus com respeito a nós, mas para moldar a nossa própria vida conforme a sua vontade, a ponto de chegar, não compreender, mas saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, a despeito de qualquer coisa. Em segundo lugar, Emã se desnuda perante Deus. Ele descreve a sua dor profunda
descreve de uma maneira jamais vista. Emã expressa sua dor com honestidade brutal, em seu poema, dizendo que sua alma está farta de males. Eu não aguento. É como se ele estivesse dizendo que a sua vida está à beira da morte. Ele se sente como um homem sem força, contado entre os mortos. A visão aqui é aquela visão que a gente tinha daqueles filmes de guerra, onde o combate ainda era corpo a corpo. Você vê aquele mar de gente caída no chão. Você vê um ali se mexendo vivo. Certamente ele vai ser o próximo a morrer. Emã se sentia assim. Mas Emã, ele se expressa diante de Deus. Essa expressão de honestidade diante de Deus, ela é crucial. Lembremos do que Paulo falou aos Filipenses, no capítulo 4, e somos encorajados a apresentar nossas súplicas diante de Deus. Ele disse: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes de tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica e com ações de graças. Assim como Emã, devemos ser honestos diante de Deus. Quem pode se esconder do Todo-Poderoso, daquele que esquadrinha mentes e corações? Emã tem essa certeza, ele sabe disso. Não há quem possa ocultar nada do Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então Emã se desnuda diante de Deus e se expressa diante de Deus em oração. Por isso devemos aprender com Emã e ser honestos diante de Deus com nossas dores, nossas dúvidas, nossos anseios, nossos medos. A sinceridade de Emã nos lembra que Deus deseja ouvir os nossos corações abertos. Quem lembra da pergunta que o Todo-Poderoso fez aos nossos primeiros pais após eles terem pecado? Em Salmos 34, 18, lemos: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Quando somos honestos, quando agimos diante de Deus com essa honestidade, certamente Ele nos ouve, ainda que nem sempre da maneira que esperamos. Em terceiro lugar, Emã reconhece a soberania de Deus em suas palavras. Versos 6 a 9, Emã diz: puseste-me na mais profunda cova. Preste atenção. Tu, Senhor, puseste-me na mais profunda cova. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Emã reconhece a soberania de Deus. Certamente um israelita, um semita do tempo, que viveu no tempo de Emã, não tinha essa dificuldade de atribuir a Deus tudo aquilo que ocorresse na vida dele. Todo bem vem de Deus, e aquilo que não é bem também está nos desígnios de Deus. Aos nossos próprios olhos pode não parecer, mas o Todo-Poderoso tem os seus caminhos, tem os seus próprios planos, e Emã sabe disso. Hoje vivemos um paradoxo na contemporaneidade, somos questionados até pela teologia liberal, que vai dizer: se Deus é tão bom, por que permitiu que isso acontecesse? Se Deus é tão bom, e se Ele permitiu que isso acontecesse, então Ele não é todo poderoso? O mundo, a filosofia mundana tenta incutir em nosso
pensamento pós-moderno, mas não é assim. Não é assim que os santos da Bíblia entendiam. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Nós cremos que Deus é todo-poderoso, Senhor sobre todas as coisas. Tudo que ocorre em nossa vida não escapa, não passa longe da mão de Deus. Pode ser algo difícil de compreender quando passamos por momentos tão difíceis, mas certamente Deus o sabe. Ele diz: a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Os meus planos são maiores que os seus. Você não consegue compreender. Eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso. E Emã reconhecia isso. Essa visão pode ser difícil de aceitar em meio à tribulação, em meio à noite mais escura. Difícil aceitar, principalmente diante da morte. Como lidar com essa situação? Nos tempos de dor, mas há um conforto. Certamente há conforto em saber que tudo está no controle do nosso Deus. Glória a Deus. Em Romanos 8, capítulo 8, verso 28, Paulo nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Mesmo que não entendamos os caminhos de Deus, podemos confiar que Ele está trabalhando para o bem daqueles que nele esperam. Emã encontra consolo nessa soberania de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio ao sofrimento. Jó, quem não se lembra do servo Jó, que em meio ao sofrimento declarou a sua confiança em Deus. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? A soberania de Deus significa que Ele está no controle de toda e qualquer situação, e assim cremos. O profeta Isaías disse: os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Devemos confiar, ter a certeza que o Senhor Deus tem um propósito maior, mesmo quando não entendemos o motivo do nosso sofrimento. É continuar confiando e descansando na soberania de Deus. Continuar buscando a face do Pai todos os dias, independente da situação. Em quarto lugar, Emã continua seu questionamento. Emã faz uma série de perguntas desafiando, questionando a lógica do seu sofrimento. Ele pergunta se os mortos podem louvar a Deus. Essa argumentação até nos faz lembrar de Jó, argumentando como a sua bondade pode ser proclamada na sepultura, disse ele. Essas perguntas refletem a luta dele em seu sofrimento. No entanto, essas perguntas também demonstram uma fé persistente. Preste atenção, uma fé persistente, a fé que persevera. Emã ainda está se dirigindo a Deus, ele ainda está buscando a face de Deus, diante de toda a dor, da mais profunda dor, Emã continua buscando o Senhor. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, assim diz o profeta Abacuque, gritar-te-ei, violência e não salvarás? Porque me mostrarás a iniquidade e não me fazes ver a opressão, pois a destruição, a violência estão diante de mim, há contendas, litígio. Até quando, Senhor?
Essa atitude de questionamento diante de Deus revela um relacionamento profundo que Emã tinha com Deus. Profundo e íntimo. Emã não se afasta de Deus em sua dor. Pelo contrário, ele se aproxima cada vez mais de Deus. Isso me lembra que o profeta Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Emã nos ensina que é válido, amados irmãos, essa persistência, desde que continuemos firmes na fé inabalável, para além das coisas desse mundo, para além dos sofrimentos que esse mundo, é olhar para a cruz, como foi cantado aqui nessa noite. Eu olho para a cruz, prossigo para o alvo que é Cristo, olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, como cantado aqui. Versos 13 e 18, Emã persevera, continua em oração. Ele recapitula aqui nesse poema, nesse refrão, ele recapitula suas súplicas e sua dor e continua orando apesar de sentir que Deus não está ouvindo. Na perspectiva dele, ele descreve novamente a intensidade do seu sofrimento, da sensação de ausência de Deus que ele tem. A dor de Emã é amplificada por essa sensação de ausência, sensação de estar sozinho, sem ninguém, sem um amigo. Imediatamente eu lembrei do Salmo 139, Salmo poderoso que, quando diz: para onde eu poderia escapar de ti, Senhor? Para onde eu fugiria da tua face? Se eu subir no mais altos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama entre os mortos, se eu fizer a minha cama no céu, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Essas promessas nos lembram, amados irmãos, que mesmo quando nos sentimos abandonados, sozinhos, Deus está conosco em nossas aflições. Deus está contigo em suas aflições. Eu não estou dizendo aqui que suas aflições irão passar. Felizmente eu não posso dizer isso, amado irmão. Mas eu estou dizendo a você, para enfrentar essa aflição, olhando para Cristo, olhando para o sacrifício de Cristo na cruz. Pelos méritos de Cristo, um dia seremos como Ele, veremos Ele, estaremos diante dEle. Estaremos diante dEle. Teremos nossos corpos transformados. Glória a Deus, que dia glorioso! Em frente às tribulações, olhando para Cristo, olhando, almejando esse grande dia, o grande dia do Senhor. A perseverança de Emã na oração nos ensina a importância de continuar buscando a Deus. Preste atenção, buscar a Deus é caminhar, a caminhada, não só na igreja, dia a dia, buscando a Deus apesar das adversidades. Ele nos ensina, esse salmo nos ensina que devemos ser persistentes, confiantes, perseverando, acreditando que Deus está ouvindo as nossas orações, ainda que não as responda de acordo com a nossa vontade. Certamente Ele responderá no seu tempo perfeito, o tempo perfeito de Deus, seja qual for a sua situação. O tempo perfeito de Deus irá chegar na tua vida. Continue firme como foi esse homem Emã. Que aplicações podemos extrair desse salmo? Nossa, eu já falei tantas. Mas
percebemos a importância da oração persistente, a importância de perseverar em Deus, a despeito de toda a situação que nos circunda, de toda a dificuldade, seja ela financeira, seja ela psicológica, seja ela na área da doença, da saúde, ou até mesmo da morte. Persistir, buscar a face do Eterno. Em meio às aflições, somos chamados a nos voltar para Deus. Emmanuel nos mostra que mesmo quando parece que Deus está distante, só parece, devemos continuar orando, louvando, buscando a face do Eterno. Não devemos desistir de buscar a Deus, desistir de orar, pois certamente Ele ouve as nossas orações e trabalha a favor daqueles que neles esperam, mesmo que não possamos ver aos nossos olhos. Em segundo lugar, percebemos a honestidade em meio à dor. A honestidade em meio à dor. A honestidade em meio à dúvida. A honestidade em meio ao sofrimento. A honestidade diante de tanta coisa difícil que acontece. Deus requer de nós que sejamos transparentes diante dele. Devemos ser honestos com Deus sobre nossas dores, sobre nossas lutas, medos, anseios. Emmanuel escondeu o seu sofrimento, do contrário, ele expressou com profundidade o que ele sentia. Certamente Deus valoriza a sinceridade dos nossos corações. E certamente Ele nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo. Em terceiro lugar, aprendemos a confiança na soberania de Deus. Talvez o mais difícil é confiar e entender que Deus é soberano diante da calamidade, diante do sofrimento, diante da dor, diante do não de Deus, diante do não de Deus. Confiar na soberania de Deus é aceitar, é receber de braços abertos o sim de Deus, mas aceitar também, confiando em sua soberania, o não de Deus, o não de Deus. O sacrifício de Cristo nos oferece esperança, amados irmãos, e aqui é o ponto. O sacrifício de Cristo nos oferece esperança e conforto. Devemos focar nisso. Ele morreu para que não tivéssemos medo da morte, desespero, medo. Ele prometeu que um dia não haveria mais morte, choro, dor, lamento, sofrimento, seja ele qual for, e é nisso que devemos nos apegar. Em meio às nossas aflições, somos chamados a nos voltar para Cristo todos os dias, arrependendo-nos dos nossos pecados. Todos os dias. Arrepende-se dos seus pecados, amados irmãos, amada irmã. Se volte para Deus. Creia em sua promessa de vida eterna. Jesus oferece a paz, assim, para aqueles que creem assim. Creia em seu sacrifício vicário e substitutivo. Ele oferece a paz que excede todo entendimento. Você sabe o que é a paz que excede todo entendimento? Lembra da história que eu contei no início? Essa é a paz que excede todo entendimento. Eu não consigo entender a paz que aquele homem teve, amado irmão. Ao escrever, sou feliz diante de tal calamidade. Essa é a paz que o salvo sente. Essa é a paz que mesmo diante da dificuldade, da aflição, da dor, sofrimento, morte, desespero, ele tem paz, porque ele sabe
do futuro, do celeste por vir, da glória vindoura, Ele sabe que todas essas coisas não farão mais sentido. Todo esse sofrimento, dor e lamento não fará mais sentido, porque está em Cristo. Que possamos ser como Spafford, Horatio Spafford, e dizer com confiança: eu sou feliz, com Jesus eu sou feliz, Ele é meu Senhor, Ele é meu Senhor. Clamar a Ele em meio às nossas provações, sabendo que Ele nos ouve, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos ouve e nos sustenta, amado. O amor de Deus é incondicional e eterno. Um amor tão grande que entregou seu Filho, enviou seu Filho Jesus para morrer pelos pecados dos seus, para morrer pela sua igreja, por aqueles que foram escolhidos desde a eternidade e um dia, no tempo e espaço, numa noite como essa, ouviriam uma mensagem como essa e seria alcançado pela graça de Cristo, seria tocado pelo Espírito Santo. Ele morreu pelos seus. Ele nos chama apenas ao arrependimento e reconhecer o senhorio de Cristo. Em João 3,16, lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor é inquestionável, é inefável, não conseguimos compreender. Ele nos chama ao arrependimento, a confessarmos diante dEle, a deixarmos a vida, deixarmos o passado, a vida de pecado, e vivermos uma nova vida. João diz mais uma vez: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Pelos méritos de Cristo somos tornados justos diante de Deus. E assim como tratamos na aula hoje cedo, estamos prontos a cumprir o mandato espiritual, novamente buscarmos a Deus mediante Jesus Cristo. Não importa quão profunda seja a sua dor, meu amado irmão, minha amada irmã, não importa quão profunda seja a sua dor, não importa quão longe você esteja, se sinta diante de Deus, não importa o quão mergulhado no lamaçal do pecado você esteja, a misericórdia de Deus é tão grande que se renova a cada dia e que te chama mais uma vez a arrepender-se. Arrependa-se, olhe para a cruz, siga para o alvo que é Cristo. Deus é um Pai misericordioso, Ele está pronto a perdoar os nossos pecados, como quando nos arrependemos com sinceridade. Que Deus abençoe a cada um de nós, amado irmão. Que Deus nos conceda a paz que excede todo entendimento. Que possamos ter a paz, como teve aquele homem. A paz que só o salvo consegue ter. Só aquele que crê em Cristo verdadeiramente consegue ter. Por isso, mais uma vez eu digo: arrependa-se. Se volte para Deus. Hoje Ele te chama a ouvir, se ouvir a voz de Deus, a ouvir o Espírito, não endureça o seu coração. E assim receba a paz que excede todo entendimento. E diante da calamidade, você possa dizer, como o Dr. Horatio disse: sou feliz com Jesus. Fique de pé. Cante mais uma vez essa música comigo, essa canção, em dó maior dessa vez. Que o Senhor Jesus possa completar a obra no coração dos amados. Que essa mensagem possa florescer no coração de cada um dos irmãos.
Minha oração é que Deus efetue salvação aqui nessa noite. Minha oração é que você se arrependa e converta-se dos seus pecados, se volte para Cristo. Se paz mais doce me queres gozar, se dor mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me sarás em saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora na sala de cruel Satanás e ataque por fins tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou Diga mais uma vez, sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ah, Senhor Deus, ó Pai, nós humildemente te imploramos, a Deus. Quantos aqui necessitam da paz que excede todo o entendimento, ó Deus? Quantos aqui se encontram perdidos, sem esperança, sem direção, sentindo-se no mais profundo abismo, ó Pai? Quantos, Senhor? Tu sabes, ó Deus. Mas a nossa oração, ó Deus, é que Seu Santo Espírito vá ao encontro de cada um aqui nessa noite, Senhor. Conforte os corações, ó Pai. Aqueles que estão enlutados, aqueles que passam por tantas dificuldades. Ó Deus, que o Seu Santo Espírito conforte. Agora, Deus, aqueles que necessitam da salvação, ó Pai, que estão perdidos, tão distantes, mas certamente nós sabemos que não há quem possa ficar tão longe, que não possa ser visto e não possa ser alcançado por Sua maravilhosa graça, ó Deus. Ó Pai, que Seu Santo Espírito aplique a mensagem desta noite aos corações, Deus. Te pedimos, ó Pai, efetua a salvação aqui nessa noite. Sopra o Teu Espírito e traz de novo vida. Traz vida nessa noite. Eis aqui a Tua igreja, Senhor. Eis aqui a Tua igreja, ó Pai, diante de Ti. Nós entregamos
nossa vida, todos os nossos sonhos, anseios, medos, diante de Ti, ó Pai. Eis-nos aqui. Assim nós choramos na mediação do Teu Filho Jesus. Amém.